Capítulo 41. Os sonhos de Faraó. 2 anos depois, sucedeu que o Faraó teve um sonho. Ele estava de pé junto ao Nilo e viu subir do Nilo 7 vacas de bela aparência e bem cevadas, que pastavam nos juncos. E eis que atrás delas subiam do Nilo outras 7 vacas de aparência feia e mal alimentadas, e se alinharam ao lado das primeiras na margem do Nilo. E as vacas de aparência feia e mal alimentadas devoraram as 7 vacas bem cevadas e belas de aparência. Então o Faraó acordou. Ele tornou a dormir e teve um segundo sonho. 7 espigas subiam de uma mesma haste, granuladas e belas. Mas eis que 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental nasciam atrás delas. E as espigas mirradas devoraram as 7 espigas granuladas e cheias. Então o Faraó acordou. Era um sonho. De manhã, com o espírito conturbado, o Faraó chamou todos os magos e todos os sábios do Egito e lhes contou o sonho que tivera, mas ninguém pôde explicá-lo ao Faraó. Então Comperomó dirigiu a palavra ao Faraó e disse: Devo confessar hoje minhas faltas. O Faraó se irritara contra seus servos e os mandara prender na casa do comandante dos guardas, a mim e ao padeiro Mó. Tivemos um sonho, ele e eu, na mesma noite, mas a significação do sonho era diferente para cada um. Havia ali conosco um jovem hebreu, um escravo do comandante dos guardas. Nós lhe contamos nossos sonhos e ele nulos interpretou. Ele interpretou o sonho de cada um. E, exatamente como ele nos explicara, assim aconteceu. Eu fui restituído em meu emprego e o outro foi enforcado. Então o Faraó mandou chamar José, e depressa lhe foi trazido da prisão. Ele se barbeou, mudou de roupa e se apresentou diante do Faraó. O Faraó disse a José: Eu tive um sonho e ninguém pode interpretá-lo. Mas ouvi dizer de ti que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. José respondeu ao Faraó: Quem sou eu? É Deus quem dará ao Faraó uma resposta favorável. Então o Faraó falou assim a José: Em meu sonho, pareceu-me que eu estava de pé na margem do Nilo. Eis que subiam do Nilo 7 vacas bem cevadas e de bela aparência que pastavam nos juncos. Mas eis que outras 7 subiram depois delas, extenuadas, de aparência feia e mal alimentadas. Jamais viu tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias devoraram as 7 primeiras, as vacas gordas. E depois que as devoraram, não demonstravam tê-las devorado, porque sua aparência permanecia tão feia quanto no início. Então acordei. Depois vi em sonho 7 espigas subindo de uma mesma haste, cheias e belas. Mas eis que 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento oriental, nasceram depois delas. E as espigas mirradas devoraram as 7 espigas belas. Eu narrei isso aos magos, mas não há ninguém que me dê a resposta. José disse ao Faraó: O Faraó teve apenas um sonho. Deus anunciou ao Faraó o que ele vai realizar. As 7 vacas belas representam os 7 anos e as 7 espigas belas representam os 7 anos. É um só e mesmo sonho. As 7 vacas magras e feias que sobem em seguida representam os 7 anos e também as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental. É que haverá 7 anos de fome. E como eu disse ao Faraó, Deus mostrou ao Faraó o que vai realizar. Eis que vem 7 anos e que haverá grande abundância em toda a terra do Egito.
Depois lhe sucederão 7 anos de fome, e se esquecerá toda a abundância na terra do Egito. A fome esgotará a terra, e não mais se saberá o que era abundância na terra. Em face dessa fome que se seguirá, pois ela será duríssima. E se o sonho de Faraó se repetiu 2 vezes, é porque o fato está bem decidido da parte de Deus, e Deus tem pressa em realizá-lo. Agora que o Faraó escolha um homem inteligente e sábio e o estabeleça sobre a terra do Egito, que o Faraó haja e instrua funcionários na terra, tome a 5ª parte dos produtos da terra do Egito durante os 7 anos de abundância, e eles reúnam todos os víveres desses bons anos que vêm. Armazene o trigo sob a autoridade do Faraó, coloquem os víveres nas cidades e os guardem. Esses víveres servirão de reserva à terra para os 7 anos de fome que se abaterão sobre a terra do Egito, e a terra não será exterminada pela fome. Exaltação de José. O conselho agradou ao Faraó e a todos os seus oficiais. E o Faraó disse aos seus oficiais: encontraremos um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Então o Faraó disse a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão inteligente e sábio como tu. Tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. O Faraó disse a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o Faraó tirou o anel de sua mão e o colocou na mão de José, e o revestiu com vestes de linho fino, e lhe pôs no pescoço o colar de ouro. Ele o fez subir sobre o melhor carro que havia depois do seu, e gritava-se diante dele: Breque. Assim foi ele preposto a toda a terra do Egito. O Faraó disse a José: eu sou o Faraó, mas sem tua permissão ninguém erguerá a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E o Faraó impôs a José o nome de Safranete-Faneque, e lhe deu como mulher Asenete, filha de Potifar, sacerdote de On. E José saiu a percorrer o Egito. José tinha 30 anos, quando se apresentou diante do Faraó, rei do Egito. E José deixou a presença do Faraó e percorreu toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de abundância, a terra produziu copiosamente, e ele reuniu todos os víveres dos 7 anos em que houve abundância na terra do Egito e depositou os víveres nas cidades, colocando em cada cidade os víveres dos campos vizinhos. José armazenou o trigo como a areia do mar em tal quantidade que se renunciou a medi-lo, pois isso ultrapassava toda a medida. Os filhos de José. Antes que viesse o ano da fome, nasceram a José 2 filhos, que lhe deu a Asenete, filha de Potifar, sacerdote de On. José deu ao mais velho o nome de Manassés, pois disse ele: Deus me fez esquecer meus trabalhos e toda a família de meu pai. Quanto ao segundo, ele o chamou de Efraim, porque disse ele: Deus me tornou fecundo na terra de minha infelicidade. A fome. Chegaram ao fim dos 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como predizera José. Havia fome em todas as terras, mas havia pão em todas as regiões do Egito. Depois toda a terra do Egito sofreu fome, e o povo com grandes gritos pediu pão ao Faraó, mas o Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José e fazei o que ele vos disser. A fome assolava toda a terra. Então José abriu todos os armazéns de trigo e vendeu mantimentos aos egípcios. Agravou-se ainda mais a fome na terra do Egito. De toda a terra se veio ao Egito para comprar mantimentos com José, pois a fome se agravou por toda a terra. Capítulo 42. Primeiro encontro de José com seus irmãos. Jacó, vendo que havia mantimento à venda no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis aí a olhar um para os outros? Eu soube
Disse-lhes que há mantimento para vender no Egito. Descei e comprai mantimento para nós, a fim de que vivamos e não morramos. Os 10 dos irmãos de José desceram, pois, ao Egito para comprar trigo. Quanto a Benjamim, o irmão de José, Jacó não o enviou com os outros. Não convém, disse para consigo, que lhe suceda alguma desgraça. Foram, pois, os filhos de Israel comprar mantimento misturados com outros forasteiros, porque a fome assolava a terra de Canaã. José, ele tinha autoridade na terra. Era quem vendia o mantimento a todo o povo da terra. Os irmãos de José chegaram a se prostraram diante dele, com uma face por terra. Logo que José viu seus irmãos, ele os reconheceu, mas fingiu ser estrangeiro para eles e lhes falou duramente. Pergunto-lhes, de onde vindes? E eles responderam, da terra de Canaã, para comprar víveres. Assim José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. José se lembrou dos sonhos que tivera a seu respeito, e lhe disse, vós sois espiões, e para reconhecer os pontos fracos da terra que viestes. Eles protestaram, não, meu senhor. Teus servos vieram para comprar víveres. Somos todos filhos de um mesmo homem, somos sinceros. Teus servos não são espiões. Mas ele disse, não, foi para ver os pontos fracos da terra que viestes. Eles responderam, teus servos eram 12 irmãos, nós somos filhos de um mesmo homem, na terra de Canaã. O mais novo está agora com nosso pai, e há um que não mais existe. José retomou, é como eu vos disse. Vós sois espiões. Eis como sereis provados. Pela vida do faraó, não partireis daqui, sem que primeiro venha vosso irmão mais novo. Enviai um de vós para buscar vosso irmão. Os demais ficam prisioneiros. Provareis vossas palavras, e se verá se a verdade está convosco ou não. Se não, pela vida do faraó sois espiões. E pôs a todos na prisão por 3 dias. No terceiro dia José lhe disse, eis o que fareis para terdes salva a vida, pois eu temo a Deus. Se sois sinceros, que um de vós, irmãos, fique detido na vossa prisão, quanto aos demais partir levando o mantimento de que vossas famílias necessitam. Trazei-me vosso irmão mais novo, assim vossas palavras serão verificadas e não morrereis. Assim fizeram eles. Eles disseram uns aos outros, em verdade, espiamos o que fizemos a nosso irmão. Vimos a aflição de sua alma, quando ele nos pedia graça, e não os ouvimos. Por isso nos veio essa aflição. Rúben lhe respondeu, não vos disse para não cometerdes falta contra o menino? Mas vós não me ouvistes, e eis que se nos pede conta de seu sangue. Eles não sabiam que José os compreendia, porque entre José e eles estava o intérprete. Então se afastou deles e chorou. Depois voltou para eles e lhes falou. Tomou Deus dentre eles a Simeão e o algemou sob seus olhos. Retorno dos filhos de Jacó a Canaã. José deu a ordem de encher de trigo suas sacas, de restituir o dinheiro de cada um em sua bolsa e lhes dar provisões para o caminho. E assim lhes foi feito. Eles carregaram o mantimento sobre seus jumentos e se foram. Mas quando um deles de noite, no acampamento, abriu a saca de trigo para dar forragem a seu jumento, viu que seu dinheiro estava na boca da saca do trigo. Ele disse a seus irmãos, devolvam o meu dinheiro, eis que está na minha saca do trigo. Então desfaleceu-lhe o coração e se entreolharam, tremendo, e disseram, que é isso que Deus nos fez? Voltando para a casa de Jacó, na terra de Canaã, contaram-lhe tudo o que lhe sucedera. O homem que é senhor da terra
disseram eles, nos falou duramente e nos tomou por espiões da terra. Nós lhes dissemos, somos sinceros, não somos espiões. Nós éramos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um de nós não existe mais, e o mais novo está agora com nosso pai na terra de Canaã. Mas o homem que é senhor do país nos respondeu, eis como sabereis, se sois sinceros, deixai comigo um de vossos irmãos, tomai o mantimento de que necessitam vossas famílias, e parti, mas trazei-me vosso irmão mais jovem, e saberei que não sois espiões, mas que sois sinceros. Então vos devolverei vosso irmão e podereis circular na terra. Quando eles vaziavam suas sacas, eis que cada qual tinha em sua saca a bolsa de dinheiro, e quando eles viram suas bolsas de dinheiro, tiveram medo, eles e seu pai. Então seu pai Jacó lhe disse, vós me privais de meus filhos, José não existe mais, Simeão não existe mais, e quereis tomar Benjamim, é sobre mim que tudo isso recai. Mas Rúben disse ao pai, mata os meus 2 filhos, se eu não tu restituir. Entrega-mo e eu tu trarei de volta. Mas ele retrucou, meu filho não descerá convosco, seu irmão morreu e ele ficou só. Se lhe suceder desgraça na viagem, que ireis fazer? Na aflição, fareis descer minhas cãs ao Sheol. Capítulo 43. Os filhos de Jacó retornam com Benjamim. Mas a fome assolava a terra, e quando eles acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disseram-lhe seu pai, retornai e comprai um pouco de víveres para nós. Judá lhe respondeu, aquele homem nos advertiu expressamente, não sereis admitidos em minha presença, a menos que vosso irmão esteja convosco. Se estás preparado para deixar o nosso irmão partir conosco, descemos e compramos víveres para ti. Mas se não o deixas partir, não desceremos, pois o homem nos disse, não sereis admitidos à minha presença, a menos que vosso irmão esteja convosco. Israel disse, por que me fizeste esse mal dizendo àquele homem que tinhas ainda um irmão? O homem, responderam eles, perguntou sobre nós e sobre nossa família, indagando, vosso pai ainda vive? Tendes um irmão? E nós respondemos às suas perguntas. Podíamos nós saber que ele diria, trazei vosso irmão? Então Judá disse a seu pai Israel, deixei comigo o menino, vamos, ponha-nos a caminho, para conservarmos a vida e não morrermos, nós, tu conosco e os nossos filhos. Eu me torno responsável por ele, a mim pedirás conta dele. Se me suceder de não tu restituir e não trazê-lo diante de teus olhos, serei culpado durante toda a minha vida. Se não nos tivéssemos demorado tanto, já estaríamos de volta pela segunda vez. Então seu pai Israel lhes disse, se é necessário, fazei assim, tomai em vossas bagagens os melhores produtos da terra para levardes como presente. E este homem, um pouco de bálsamo e um pouco de mel, alcatira e ládano, pistácias e amêndoas. Tomai convosco uma segunda quantia de dinheiro e levai de volta dinheiro que foi posto na boca de vossas sacas de trigo. Talvez tenha sido um descuido. Tomai vosso irmão e parti. Retornai para junto desse homem. Que El Shaddai vos faça encontrar misericórdia junto desse homem. E que ele vos deixe trazer vosso outro irmão e Benjamim. Quanto a mim, que eu perca meus filhos, se os devo perder. Interessante. Eles chamam Deus de Yahvé e de El Shaddai. Né? Tem outro canto que chama El Shaddai aqui também.
O encontro com José. Os homens tomaram, pois, este presente, o dinheiro em dobro com eles. E Benjamim partiram e desceram ao Egito, e se apresentaram diante de José. Quando José os viu com Benjamim, disse a seu intendente: conduz esses homens à casa, abate um animal e prepare-o, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. O homem fez como José ordenara, e conduziu os homens à casa de José. Os homens se amedrontaram, porque eram conduzidos à casa de José, e disseram: é por causa do dinheiro que voltou em nossas sacas de trigo na primeira vez que nos conduzem? Vão nos agarrar, cair sobre nós e nos tomar como escravos, como nossos jumentos. Eles se aproximaram do intendente de José e falaram na entrada da casa. Perdão, meu senhor, disseram eles, nós descemos uma primeira vez para comprar víveres. E quando chegamos ao acampamento para a noite e abrimos nossas sacas de trigo, eis que o dinheiro de cada um de nós se achava na boca de sua saca, nosso dinheiro intacto, e o levamos conosco. Nós trouxemos outra quantia para comprar víveres. Nós não sabemos quem colocou nosso dinheiro nas sacas de trigo, mas ele respondeu: ficai em paz, e não tenhais medo. Foi o vosso Deus e o Deus de vosso pai que vos colocou um tesouro nas sacas de trigo. Vosso dinheiro chegou até mim. E trouxe-lhe Simeão. O homem introduziu os homens na casa de José, trouxe-lhes água para que lavassem os pés e deu forragem a seus jumentos. Eles prepararam o presente, esperando que José viesse ao meio-dia, porque souberam que ali fariam refeição. Quando José entrou na casa, ofereceram-lhe o presente que tinha consigo e se prostraram por terra. Mas ele o saudou amigavelmente e perguntou: como está vosso velho pai, de quem me falaste? Ele ainda vive? Responderam: teu servo, nosso pai, está bem. Ele ainda vive. E se ajoelharam e prostraram, erguendo os olhos. José viu seu irmão Benjamim, o filho de sua mãe, e perguntou: é este o vosso irmão mais novo de quem me falastes? E dirigindo-se a ele: que Deus te conceda graça, meu filho. E José apressou-se em sair, porque suas entranhas se comoveram por seu irmão e as lágrimas lhe vinham aos olhos. Entrou em seu quarto e ali chorou. Tendo lavado o rosto, voltou e, contendo-se, ordenou: servi a refeição. Serviram-no à parte, eles à parte, e à parte também os egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podem tomar suas refeições com os hebreus. Tem horror disso. Então, colocando diante dele, cada qual em seu lugar, do mais velho ao mais novo, e os homens se olhavam com assombro. Mas ele lhes mandou, de seu prato, porções de honra, e a porção de Benjamim ultrapassava 5 vezes a de todos os outros. Com ele, beberam e se embriagaram. Vamos dar uma pausa aqui e a gente continua no próximo.